Com base em Lucas, capítulo 11, versículo 13, quero falar sobre o maior presente do Pai, o Pai Celestial, obviamente. A gente aprende com a Bíblia Sagrada que Deus responde à oração dos filhos, dando não apenas bênçãos, mas a sua presença por meio do Espírito Santo. Hoje, Deus habita em nós através de seu Santo Espírito. É o que nós aprendemos com o ensino das Escrituras Sagradas. Quando a gente vai para o versículo de número 13, na parte A, sendo vós maus, ou seja, observamos aqui a chamada limitação dos pais humanos. Os pais são falhos, mas ainda assim sabem amar. O fato de nós sermos finitos e falhos não significa que nós não amamos nossos filhos. Mas na outra parte do versículo 13, vai dizer que quanto mais o vosso Pai Celestial, ou seja, quanto mais dará o Pai Celestial, mostrando que Deus nunca erra naquilo que concede. Esse versículo já foi trabalhado em outros vídeos para dirimir dúvidas, desfazer equívoco e mostrar o que realmente diz dentro do seu texto e contexto. Mas quando a gente nota essa dádiva do Espírito Santo, pois diz que dará o Pai Celestial o Espírito Santo, observamos que o Espírito Santo é maior do que qualquer resposta pontual. A gente nota a supremacia do dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo que foi concedido como um presente, de forma graciosa. Logo, eu e você nos tornamos habitação do Espírito, não por méritos humanos, mas por conta da graça divina e, sobretudo, mediante aquela aceitação em relação ao senhorio de Cristo Jesus, tendo-o como Salvador, sobretudo, de nossas vidas. Mas o versículo fala, conforme essa versão, aqueles que lhe pedirem ou que lhe pedirem. Outro ensino, o caminho da oração perseverante, porque a gente vai notar que, pelo contexto, fala sobre uma oração. E a resposta da oração, ou seja, vai culminar com a dádiva do Espírito Santo. Mas a oração, meus irmãos, não é técnica. Você não vai utilizar a oração como um truque, fazer com que apareça algo que não corresponde com a verdade e a realidade. A oração não é técnica, mas é dependência diária. Agora, nem toda oração muda a circunstância. Diga-se a verdade, em nome da verdade. Dizer que a oração vai mudar toda e qualquer circunstância seria enganoso da parte deste. Mas toda oração sincera vai formar o caráter, porque a situação às vezes não muda, mas nós vamos mudar diante daquela mesma situação. Então, quando Deus não muda dentro da sua soberania, do seu eterno propósito, a circunstância, pelo menos ele há de moldar o nosso caráter e a nossa mentalidade a respeito daquilo será completamente diferente. Mas quem busca apenas bênçãos pode se frustrar, mas quem recebe o Espírito Santo nunca ficará vazio. Se você, em algum momento da sua vida, se arrependeu dos seus pecados, acreditou piamente na pessoa de Jesus, reconhece o senhorio dele, é um discípulo de Cristo e tem esse desejo cada vez mais e mais de segui-lo, servi-lo, de estar inserido na igreja, de se realizar na obra do Senhor, certamente você nunca ficará vazio. Agora, se a Bíblia não nos orienta em nenhum momento, porque não há um versículo sequer para buscar o batismo no Espírito Santo, mas a Bíblia diz que nós devemos buscar sim, e não é o batismo no Espírito Santo, mas a plenitude do Espírito, porque nós devemos buscar continuamente sermos cheios e cada vez mais cheios do Espírito Santo. Agora, a maior evidência dentro daquele contexto da resposta à oração é uma vida cheia do Espírito.
Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, mostra sobre o fruto do Espírito. Quer conhecer um crente em Jesus? Olhe para a vida dele, porque há de ter o fruto de uma forma patente na sua vida. Por quê? O poder, ele pode ser imitado, pode ter outra origem, senão a divina, pode ser, digamos assim, apresentado algo que não corresponde à verdade, é aparência de espiritualidade, mas a vida cheia do Espírito e que resulta no fruto do Espírito só pode ser efetuado no poder de Deus, através do Espírito Santo que habita no crente. Deus não promete nos dar tudo o que queremos, mas promete nunca negar o que nos torna semelhantes a Cristo. Que você possa se aproximar cada vez mais e mais da palavra de Deus e entender o quão é importante ter a palavra dia após dia para falar conosco, mas também para nos dar instrução, direção segura, entendendo que esta é a vontade de Deus.